Oi, meu nome é Nicole Dante. Hoje eu vou contar pra vocês sobre como foi minha história na bruxaria e como assim eu comecei a cultuar demônios. O que que é cultuar demônios? Será que cultuar demônios é querer tacar fogo em idosas, comer bebês vivos e causar um apocalipse na Terra? Ou será que cultuar demônios é simplesmente cultuar alguns seres que a Igreja Católica repreende? Vamos falar um pouco sobre isso? Bruxaria, certo? Minha história na bruxaria começa quando eu tinha 8 anos de idade. E aí você vai olhar pra mim e vai falar assim: como caralhos você fazia bruxaria com 8 anos de idade? Você invocava um demônio, começava a conversar com o espírito lá dos seus brinquedos de dinossauro? Como é que isso funciona? E aí que eu te digo: a bruxaria e a magia é algo que pode ser muito mais simples do que as pessoas pensam. E cultuar e aprender magia é algo que é um processo, é uma jornada que deve começar do básico para depois ir complicando, se você quiser complicar. Não precisa complicar, você pode ser um ótimo magista sem complicar a sua magia. Então eu comecei a aprender bastante sobre meditação e sobre reza com meu avô. Você vai falar rezar? Você rezava para o Deus cristão? Não, eu rezava pro nada, pro tudo. Quem quisesse me escutar, escutava. Se ninguém me escutasse, minha própria magia ia causar o resultado. E foi assim que eu aprendi com meu avô, que foi um magista durante um tempo. E aí que entra uma situação muito legal. Hã, eu fiquei nessa até os meus 10 anos. Inclusive, essa questão sobre meditação, eu esqueci de citar isso. Essa questão sobre meditação, eu tinha anotado e agora eu vou citar para vocês. Está nesse livro aqui, livro 4 do Aleister Crowley. Depois eu fui descobrir com o tempo que tudo que ele me ensinou estava nesse livro. E realmente é um livro muito importante. Esse livro, ele vai ensinar sobre uma coisa muito importante, que é a gnose. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é gnose, tem nesse livro aqui. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo explicando o que é gnose, mas é algo assim indispensável para que a gente consiga fazer magia, literalmente indispensável. Aí, ok. A partir disso, quando eu tinha mais ou menos meus 10 ou 11 anos, como eu estava dizendo, uma criadora de conteúdo aqui do YouTube que eu acompanhava há um tempo já, se eu não me engano o nome dela é Bruna. Ela fez um vídeo em que ela falava que a religião dela era bruxaria natural. Antes ela falava somente sobre animais exóticos, veterinário, eu gostava muito do assunto, eu era uma criança bem nerd. Eu gostava de herbologia, eu gostava de estudar sobre animal, eu gostava de gemologia, que é o estudo das gemas, das pedras preciosas. Eu tinha decorado, inclusive, a classe MOS, diversas gemas. Vou colocar aqui o índice de classe MOS, caso vocês sejam um nerd esquisito, que nem eu, que gostaria de saber mais sobre isso. Ah, e aí, quando eu descobri a bruxaria natural, eu comecei o estudo da bruxaria natural, que me deu uma base magnífica para magia de modo geral. Eu estudei sobre as fases da lua, eu estudei sobre as velas, as cores de velas, estudei sobre os 4 elementos, estudei sobre manipulação elemental, estudei sobre incensos, estudei mais sobre ervas, estudei mais sobre pedras e suas funções energéticas. E tudo isso foi muito bom para mim. Foi me criando uma base mágica que me fez a pessoa que eu sou hoje. Assim, eu digo que a minha base mesmo foi nesse momento que eu criei. E quando eu tinha mais ou menos os meus 14 anos, eu conheci a bruxaria, eu conheci Satanás. Eu conheci a bruxaria satânica. E foi nesse momento que a minha vida começou a mudar bastante. Porque nesse dia específico em que eu conheci Satanás, eu morava somente com meu pai. E meu pai veio me ameaçar de me violentar e correu atrás de mim. Nesse momento, eu fechei minha porta. Ele tinha roubado a chave do meu quarto para que eu não conseguisse trancar, antes sequer de eu saber que eu estava sem chave. Só fechei a porta com muita força e torci para que nada acontecesse. E nesse momento, eu vi um homem com uma capa preta, uma cabeça de bode, me olhando e falando: "Criança, pode ficar tranquila, que hoje nada acontece contigo." E quando ele chegou e ele tentou abrir a porta estava emperrada e ele não conseguia abrir. Ele não conseguiu abrir. E foi nesse momento em que eu passei o resto da noite agradecendo e rezando para ele que, por favor, que ele demore para acordar amanhã para que eu consiga fugir sem ele me encontrar. E assim foi feito. No dia seguinte, eu acabei acordando tarde demais. Era mais ou menos meio-dia quando eu acordei e ele não tinha acordado. Ok. Consegui pegar minhas coisas, guardar minhas coisas e saí de lá para ir para casa de uma amiga minha, até que minha mãe voltasse a morar nessa cidade. Eu iria avisar para ela tudo o que aconteceu, tudo o que estava acontecendo há meses já de violências, para que ela voltasse para a cidade e pudesse morar com ela. Tinha 14 anos.
Mas eu esqueci uma coisa na casa do meu pai, e quando era mais ou menos umas 19 horas, eu voltei para buscar minhas coisas. E aí você vai falar: "Como assim? Você voltou, você fugiu, deu todo esse trabalho para você fugir, e agora você vai voltar?". E aí é que eu digo, meu pai sempre saía de noite, mais ou menos umas 5 da tarde, para ir beber, todo dia, no bar, sempre. Então nesse dia eu voltei para lá, com a certeza de que ele estaria no bar, e ele não estava, ele estava dormindo, até aquele momento. Eu guardei minhas coisas, voltei para casa da minha amiga e contei para ela o que aconteceu. Nesse momento, a gente começou uma pesquisa absurda para tentar descobrir mais sobre satanismo. E nessa busca incessante por descobrir o que era satanismo, eu comecei a perceber que as fontes eram um pouco complicadas. Mas acabei conhecendo uma pessoa que me guiou muito. E hoje em dia, ela, ela teria a mesma idade que eu tenho hoje. E ela me ensinou basicamente tudo que eu sei sobre satanismo. Descobri muita coisa depois, mas assim, a maior parte do que eu sei foi ela que me ensinou. Me criou uma base incrível. Até o momento que ela me abandonou, falou que não era mais o momento, que ela precisava seguir a vida dela e que agora era a vez de eu me virar sozinho. Foi uma dor bem grande pra mim ter perdido ela, mas enfim, eu consegui continuar a vida. Foi nisso que eu acabei me frustrando um pouco com a espiritualidade com o tempo, porque minha vida foi complicando. Eu era muito novo, eu comecei a me assustar porque eu era muito repreendido por ter a religião que eu tenho, mesmo dentro da casa que eu morei durante muito tempo com a minha mãe. E foi uma situação um pouco complicada. Mas, nesse momento, eu acabei me afastando da espiritualidade. E depois de mais ou menos um ano, a espiritualidade começou a me chamar. Depois de um ano afastado, a espiritualidade começou a me chamar. Nesse um ano que eu me afastei, eu não me afastei 100%, porque eu comecei a estudar sobre cartas, cartomancia, tarologia, enfim. E aí, quando eu voltei, foi por simples pressão física, espiritual, biológica, todo tipo de pressão que você puder imaginar. Porque eu tinha crises de enxaqueca intermináveis toda vez que eles falavam, volta, eu falava, não quero. E eu parava no hospital, parei no hospital várias vezes, porque aqueles não passavam, independentemente do que eu fazia, tomava remédios pesados, nada melhorava. Enfim, foi bem, bem, bem complicado. E, inclusive, um dos mandamentos satanistas, eu já sabia que era na época, é não negar algo que lhe foi feito com a espiritualidade. E muita coisa eu conquistei por causa da espiritualidade, e ainda assim eu não dei o valor que eu deveria. Até o momento que eu voltei e eu me enfiei de cabeça nisso. E eu comecei a cultuar de fato Beelzebub. E nessa de cultuar Beelzebub, Beelzebub apresentou um outro nome para mim, chamado Baal. Nessa que ele apresentou esse nome chamado Baal para mim, eu acabei descobrindo os Daimons da Goécia. E nessa época não tinha conteúdo sobre demonolatria direito na internet. Os que tinham eram de fontes extremamente duvidosas, de pessoas muito ruins, de pessoas preconceituosas de modo geral, e pessoas inclusive. Eu não sei se pode falar isso aqui nessa plataforma, porque na outra não pode. Na plataforma dos vídeos curtos, não pode falar. Que é onde eu tenho uma conta. Inclusive, se você me conheceu aqui no YouTube, você pode ir lá na minha conta do TikTok, que. Ai, falei. Foda-se. É o mesmo arroba daqui, Dantewin. Eu vou colocar escrito aqui embaixo, Dantewin. Enfim. E aí, é, acabei me enfiando de vez na cabeça da demonolatria. Estou aqui até hoje. Acabei equilibrando depois as energias densas da demonolatria com o retorno da bruxaria natural para minha vida. E foi ótimo. Hoje em dia eu me construo dessa forma, foi muito bom pra mim. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo explicando melhor sobre o que é a bruxaria natural. Mas agora a gente vai falar sobre a origem do culto aos demônios. E aí, ok. No culto aos demônios, ele surge basicamente num movimento de alguns camponeses que se sentiam muito reprimidos pela força eclesiástica da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela começou a reprimir os costumes, as crenças, de maneira preconceituosa das pessoas. E alguns camponeses, algumas pessoas de mais baixa renda, de modo geral, começaram a se revoltar muito com isso. E começaram a criar uma religião na qual a gente não vai cultuar aquilo que a gente cultuava antes. A gente vai cultuar exatamente o que você odeia. Porque por mais que os demônios existam desde antes da Igreja Católica, na verdade os demônios são entidades que existiam antes e que foram demonizadas pela Igreja com nomes distorcidos. É, essas pessoas acabaram escolhendo, mais ou menos na Europa, que isso aconteceu, o movimento demonológico aconteceu na Europa, o movimento satanista aconteceu na Europa de modo geral,
essas pessoas começaram a falar assim: "Ok, a gente vai cultuar esses seres que vocês odeiam, mas a gente vai cultuar exatamente com o nome que vocês chamam ele nos livros sagrados, o nome que vocês demonizaram. Não vai ser Baal, vai ser Beuzebu, entendeu? Não vai ser Oraias, vai ser Orias, entendeu? Orians, por exemplo, que é um daimon da Goécia, que tinha o nome mais parecido com Orians, antes dele ser demonizado, e depois ele virou Orias, enfim. Diversas maneiras, esses daimons que mudaram de nome acabaram sendo demonizados. Por exemplo, Lilitu, Lilith, enfim, diversos outros demônios. Não vou entrar a fundo nos nomes agora, isso é papo para outro vídeo, enfim. Mas o ponto que eu queria chegar agora é sobre isso. A origem dos demônios, ela surge nesse contexto, em que a Igreja Católica começa a reprimir muito essas pessoas acabaram criando essa religião oposta. Só que por conta da repressão, da morte, da caça às bruxas, essas pessoas começaram a se recluir muito na sua crença, só numa crença familiar. Por isso que existem muitas vertentes e correntes demonólatras diferentes que variam em diversos aspectos, mas os fundamentos são sempre iguais. E aí que entra, por que os fundamentos são sempre iguais? Porque os demônios, acima de tudo, são professores. E eles ensinam, eles contam, eles estão ali para te formar, para te ensinar. Então, nessa época que eu cultuava Baal, sem ter nenhum conteúdo de demonolatria para eu ler sobre, foi ele que me ensinou. Foi com ele que eu aprendi. E é assim que as correntes demonólatras acabaram sempre tendo basicamente os mesmos fundamentos. Então, quando você vê um livro hoje em dia da S. Connolly, que é uma das maiores autoras sobre demonolatria no mundo, que finalmente foi traduzida para o português, você nota que, por mais que ela apresente diversas correntes, todas elas acabam convergendo em alguns fundamentos, na maior parte deles. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente construir, uma coisa da gente entender, sabe? Então, esse é um resumo de como aconteceu mais ou menos a história do culto aos demônios. Enfim, agora eu termino o vídeo. Muito obrigado para quem assistiu. Se vocês quiserem me seguir no TikTok, na qual eu falo sobre bruxaria, sobre ocultismo, sobre demonolatria, sobre tarot também, como eu vou fazer nesse YouTube, mas com vídeos um pouco mais curtos, um pouco mais dinâmicos, como é daquela plataforma, vocês podem me seguir lá. É o mesmo arroba daqui, como eu já disse. E é isso. Um beijo. Que Satã vos abençoe.